Boa noite para todos nós, a paz do Senhor, vasos preciosos de Jesus. Mais uma palavra para falar o meu coração e o seu coração nesta noite. A palavra se encontra em Marcos 8. Marcos 8 primeiro, onde fala a segunda multiplicação dos pães. Aí naquele dia, havendo uma grande multiplicação e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: Tende compaixão da multidão, porque há já 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E se os deixou ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão, e aqui nesse deserto? E perguntou-lhe: Quantos pães tem? E disse-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, para que pusesse diante deles, e pusesse-os diante da multidão, e tinha também alguns peixes. E tendo dado graça, ordenou que também lhe pusesse diante. E comeram e saciaram-se de pedaços que sobraram, levaram 7 cestos. E o que comeram era quase 4.000. Despediu 4.000 e despediu. Entre logo no barco, como seus discípulos, e foi para partir a Damasco. Saíram os fariseus e começaram com ele, pedindo-lhe para ter um sinal do céu. Suspirando profundamente, eu, seu espírito, e disse: Porque pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Deixando-se, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinha conseguido senão um pão. E ordenou-lhe, dizendo: Olhai, guardai vós os fermentos de fariseu e do fermento de Herodes. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E armazenava entre si, dizendo: Porque não temos pão? E Jesus concedeu-lhe e disse-lhe: Para que arranje, que não tendo pão, não consideraste nem compreendeste, ainda tendo a vosso coração endurecido, olha, não vedes, tendo ouvido e não ouve, e não vê, lembra quantas partes, 5 pães entre 5.000, 400 cestos cheios de pedaços de levantaste e dissesse-lhe 12. E quando partiu 7, entrou no quarto 1.000, quando quarto cesto, cheio de pedaços, e disseram-lhe 7. E ele lhe disse: Como não entende ainda? Como ainda não entende? Tinha lá o resto do pão, ainda de 7 cestos, ainda tinha
não sei quantos mil cestos, ainda tinha o resto de pão, e eles dizendo que não tinha mais pão. Aqui é uma palavra que todo mundo já conhece, onde fala que foi multiplicados pães e peixe. Quando a gente cremos e profetizamos diante do nosso deserto, o Senhor traz essa multiplicação, né? Que é tudo no tempo do Senhor. A gente não sabe quando é que o Senhor vai fazer a multiplicação na minha e na sua vida. Mas Ele fez, né? A multiplicação dos seguidores, quando Jesus estava no deserto, né, pregando a palavra do Senhor, levando o ID para toda a nação, toda a criatura. Ali tinha 5.000 pessoas naquele deserto, e todos foram em jejum sem ter o que comer. E através desse pão e desse peixe, o Senhor fez uma multiplicação. E comeram 5.000, e mais as crianças e velhos. E aí teve aquela multiplicação, né? E Deus disse, tende compaixão da multidão, porque tem 3 dias que estão comigo e não comem nada. 3 dias totalmente de jejum, ouvindo a voz e a palavra de Deus. Porque nosso Deus, Ele é fiel. E eles se fartaram do pão e do peixe. Eles se fartaram do pão e do peixe. Todos eles ficaram fartos, com suas barrigas cheias, diante das maravilhas do Senhor que Ele fez naquele deserto. O que é que Deus quer falar na minha vida e na sua vida através dessa palavra? Que no meu deserto e no seu deserto, Ele vai fazer a multiplicação. Porque é no deserto, onde não tem água, onde não tem peixe, onde não tem pão, que o Senhor manifesta manifesta o seu poder e o seu milagre através da onde não tem nada. É como disse aquela viúva, na minha casa só tem uma botija de azeite e um pouco de farinha. E o profeta foi lá e fez a multiplicação. E da mesma forma, Deus está falando nesta noite para a minha vida e para a sua vida, que Ele vai trazer multiplicação. Como Ele fez na vida daquele povo no deserto. Se nós estamos no deserto hoje, Ele vai trazer a multiplicação desse deserto na minha e na sua vida. Ele vai prover as nossas necessidades, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer abundância, Ele vai pagar tudo aquilo que almejamos, Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Porque nosso Deus, Ele é fiel. E Ele está trazendo nesta noite a multiplicação para a minha vida e para a sua vida. Porque o Senhor, o poder, o poderio, a manifestação, o milagre está na mão dele. Se nós clamamos esse Deus e confiamos no poder dele, automaticamente ele vai trazer a multiplicação e a vitória para a minha vida e a sua vida. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é digno de louvor e de adoração. Ele não desampara os seus filhos de mão vazia. Do mesmo jeito que Ele fez nesse deserto, Ele estava lá falando da sua palavra. E aquele povo tinha 3 dias que não bebia e nem comia naquele lugar. Muitas pessoas no dia de hoje se encontram dessa forma. Mas creia, meu irmão, clame a Deus Todo-Poderoso, que Ele é provedor na minha e na sua vida, Ele não vai nos deixar faltar. Ele vai fazer a multiplicação dos pães e dos peixes na minha e na sua vida. Eu creio assim. E Ele está trazendo nessa noite para cada um de nós a multiplicação dos pães e dos peixes. Vai em cada lar, meu Pai, trazendo essa multiplicação na geladeira, nos armários, no guarda-roupa, nas vidas financeiras, nas contas bancárias, Senhor. Faz a tua multiplicação em nossas vidas, Pai.
para que manifeste o teu poder, Senhor, a tua